Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Seja bem-vindo a cada um de vocês e que esses conteúdos bíblicos e teológicos possa contribuir para o seu crescimento saudável. Neste momento eu lhe convido a você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal, compartilhar com mais alguém esses conteúdos. Seja uma bênção, um professor na vida de mais alguém. Que Deus te abençoe e te guarde. Neste momento, neste vídeo aula, estaremos aqui aprendendo um assunto muito importante, a importância de fazer uma boa aplicação bíblica e correta. Lembrando a você, pare este vídeo, faça as anotações, amém? Serão assuntos importantes que estaremos aqui tratando neste vídeo. Um dos primeiros pontos fundamentais, queridos irmãos e alunos, que precisamos sempre ter em mente, observar, é que a boa aplicação, uma aplicação correta, exata, é de grande importância para a compreensão da mensagem. Há muitas mensagens que não têm uma boa aplicação. Quando nós estudamos o texto, analisamos o texto, fazemos uma boa pesquisa, precisamos compreender que nós não podemos falar nada que a Bíblia não está dizendo, ok? Nós não podemos fazer promessas que a Bíblia não está dizendo. E nos dias atuais, isso, infelizmente, tem dominado a mente de muitas pessoas. Tem pregado, feito aplicações que a Bíblia não está dizendo. Estão ensinando heresia, pregando heresia e estão levando a mente de muitas pessoas a terem uma fé firme e uma fé saudável. A boa aplicação, ela é fundamental. A aplicação fundamentada na palavra de Deus, ela traz crescimento, ela confronta. Uma aplicação que verdadeiramente está fundamentado naquilo que leu, naquilo que estudou, naquilo que anotou, isso é muito importante. Lembrando que para ter uma excelente aplicação, uma boa aplicação, não é de qualquer jeito. Primeiramente, é preciso estudar o texto corretamente. Quando falamos de estudar o texto, é ler o texto, analisar o texto, fazer pesquisas daquele texto, compreender a importância daquele texto, o propósito, porque uma pregação que não tem uma estrutura sadia e fundamentada verdadeiramente no texto sagrado, isso traz uma grande confusão. Há muitos pregadores, há muitos líderes que vivem uma vida confusa, não sabem aquilo que pregam e aquilo que estão ensinando. Até estão pregando, mas não sabem o que estão pregando. Eu quero que você entenda, querido irmão e querido aluno, aplicações erradas traz confusão. E a confusão, ela acontece quando não há uma boa explicação da palavra de Deus. Quero que você compreenda. Quando nós temos um comportamento sincero e mantemos a nossa vida verdadeiramente fundamentada na palavra de Deus e buscamos sempre crescer, desenvolver para a glória de Deus, não é algo maravilhoso você aplicar algo correto, ensinar algo correto?
Por isso precisamos compreender que a mente não pode ser uma mente preguiçosa. Exatamente. Há muitas mentes preguiçosas. Há muitas mentes que não se preocupam com a palavra de Deus. Muitos querem pregar, muitos querem ser uma bênção, mas não tem conteúdo, não tem firmeza. Eu quero que você compreenda neste vídeo aula que quando nós se preparamos corretamente, estudamos, oramos, buscamos sempre a orientação e a ajuda do Espírito Santo, aquilo que falarmos para as pessoas irá trazer clareza e não confusão. Eu quero que você compreenda, meus queridos irmãos e alunos, busque sempre crescer saudável através da palavra. Busca sempre aplicar corretamente a palavra de Deus. Há muitos que estão entregando falsas mensagens. Há muitos que estão entregando uma mensagem podre, comida enlatada. Há muitos que estão entregando um conteúdo falso, um conteúdo falsificado para as pessoas. Nós, como servos de Deus, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. As pessoas não podem comer comida estragada. As pessoas não podem se alimentar de comida podre. As pessoas precisam do pão verdadeiro, do pão que alimenta, do pão que traz vida, do pão que traz sustento. É a palavra de Deus. Por isso, lembre-se, nós precisamos sempre ser fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos sempre buscar e compreender o texto sagrado da maneira correta. Lembre-se de algo: estudar a Bíblia, ler a Bíblia, buscar sempre conhecer o texto sagrado da maneira correta e verdadeira exige tempo, é uma preparação. Nós precisamos compreender que o texto bíblico precisa ser analisado verdadeiramente da maneira que ele de fato está dizendo. Infelizmente, muitos hoje não se preocupam com isso. Muitos hoje não querem ser fiéis àquilo que pregam. Lê um texto e anda em muitos textos bíblicos e quando for observar, não pregou nada, não ensinou nada, porque não teve fundamento. Ele não honrou aquilo que leu, aquilo que estudou, aquilo que buscou compreender. Apenas leu o texto e fez uma viagem e nunca mais voltou para aquilo que leu. Isso é totalmente errado. Nós precisamos compreender que quando lemos o texto, estudamos o texto, nós precisamos compreender que aquele texto precisa ser explicado de uma maneira que todos possam compreender, que todos possam absorver o conteúdo daquela mensagem. Mas lembre-se de algo: é preciso sempre manter uma mente transformada. Aplicações erradas trazem confusões, mas a aplicação certa traz vida. Aplicações certas traz esperança. Aplicações certas fortalece a vida dos ouvintes. Que a nossa alma sempre, que o nosso entendimento verdadeiramente esteja sempre nutrido pelo bom conteúdo da palavra de Deus. Por isso, lembre-se, querido irmão e querido aluno, seja um exemplo, faça a diferença, seja um pregador bíblico, um pregador que ama a Sagrada Escritura. Você que está estudando para ser um pregador ou uma pregadora excelente, que ama o texto sagrado, que faz uma boa aplicação, conselhos que eu quero lhe dar neste momento: estude mesmo, leia mesmo, ore, se consagre e seja um instrumento nas mãos do Senhor. Lembre-se, um conteúdo firme, um alimento bíblico, um alimento que traz renovo, salvação através da palavra, é muito fundamental. Por isso eu quero lhe dizer
que quando nós mantemos um contato verdadeiramente com a Escritura, nós seremos guiados e fortalecidos pelo glorioso Espírito Santo. Seja um exemplo, não seja um pregador herege, uma pregadora herege. Seja um pregador bíblico e você, mulher que ama a palavra de Deus, seja uma pregadora bíblica. Valorize a palavra de Deus, que viemos sempre caminhar segundo a santa palavra de Deus. Para você que quer sempre ter uma mente clara, iluminada, é através da palavra. Que Deus te abençoe, querido aluno, e que Deus te abençoe, querida aluna. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que Deus te abençoe, minha irmã. Até o nosso próximo conteúdo, os perigos de uma pregação não bíblica. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.